16, lacuna. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Zhou Shen estava bastante relaxado no ringue, nada nervoso. Por um lado, isso se devia à sua personalidade relativamente calma. Por outro, ao fato de ter passado por várias missões de sobrevivência, o que era como passar por situações de vida ou morte. Ele até havia matado outros sobreviventes. Então seu estado mental havia mudado bastante. Era difícil para ele levar a sério a pressão no ringue. O jovem de roupas casuais viu a expressão relaxada de Zhou Shen. O desprezo em seu coração diminuiu imediatamente e ele ficou sério. Ele percebeu que Zhou Shen não era um novato. Quando um novato entrava no ringue, costumava ficar nervoso, ao contrário de Zhou Shen, que era relaxado e concentrado. Os dois circularam pelo ringue e se sondaram algumas vezes. O jovem, de roupas casuais, tomou a iniciativa de atacar. Deu um passo à frente, com o punho esquerdo protegendo o queixo, e o punho direito disparou como um raio, atingindo o rosto de Zhou Shen. Seu ataque não foi nada extravagante. Foi um simples direto. Ele queria testar a reação de Zhou Shen com aquele soco para ver se ele atacaria, defenderia ou desviaria. O soco direto do jovem foi muito decisivo. Pareceu muito rápido aos olhos das pessoas abaixo do palco e não foi fácil reagir. Mas aos olhos de Zhou Shen, esse soco era apenas comum em termos de velocidade e não representava muita ameaça. Isso se deveu principalmente aos efeitos dos atributos de alto astral e agilidade de Zhou Shen. Entre os 3 atributos de Zhou Shen, seu espírito era o mais elevado, atingindo 1,8. Isso lhe conferia um poder de percepção próximo de um superpoder. Mesmo se fechasse os olhos, ele conseguia sentir claramente os movimentos dos objetos a poucos metros de distância, ainda mais quando aquela pessoa viva estava bem diante de seus olhos. Além disso, sua agilidade chegava a 1,6, tornando sua velocidade de reação muito mais rápida do que a de pessoas comuns. Muitos ataques que, aos olhos de pessoas comuns, não podiam ser esquivados, ele conseguia desviar facilmente. Zhou Shen optou por desviar do golpe direto do jovem. Ele moveu os pés ligeiramente e inclinou a cabeça um pouco, fazendo o punho do jovem atingir o ar. As pessoas abaixo do palco imediatamente começaram a discutir. Esse garoto é forte, sua habilidade de esquiva é como a de um profissional. Né? Achei que ele seria nocauteado pelo discípulo do mestre Wang. Como pode ser? O mestre Wang não disse que tem alguma força. Acho que eles definitivamente terão que lutar por um tempo para decidir o vencedor. HMM. O julgamento do mestre Wang está mais preciso do que nunca. Enquanto todos abaixo do ringue discutiam, a expressão do jovem que era oponente de Zhou Shen no ringue ficou ainda mais séria. Ele já havia confirmado que Zhou Shen não era fraco. Sua força poderia realmente ser comparável à sua. No entanto, essa situação não o assustou. Em vez disso, o deixou um pouco animado. Desta vez, ele viera ver seu mestre expor uma fraude. Ele não esperava encontrar um bom oponente. Ele gostava de usar ataques poderosos para derrotar o oponente. Por isso, depois de entender a qualidade do oponente, ele estava preparado para ir com tudo? Ele parou de testar as águas e, de repente, seus passos aceleraram. Ele estendeu a perna para a frente, aproximando-se de Zhou Shen. Zhou Shen não optou por se esquivar do ataque. Ele também usou a perna direita para enfrentá-lo de frente. Desta vez, parecia haver um empate. Ambos recuaram. Contudo, na realidade, seus sentimentos eram completamente diferentes. Do lado de Zhou Shen, ele usou apenas 50% de sua força para empatar com o outro lado. Mas o outro lado parecia ter usado pelo menos 90% de sua força, fazendo sentir que a diferença entre o oponente e seu corpo era um pouco grande demais. Do lado do jovem, ele sentiu como se tivesse atingido um bloco de ferro. A colisão dos chutes pareceu terminar em empate.
mas só ele sabia quanta dor sua perna sentia naquele momento. Seu oponente, por outro lado, parecia estar muito relaxado, sem sequer fazer o menor movimento para relaxar a perna. A razão para essa diferença era o atributo físico de Zhou Shen. Seu atributo físico atual era 1,7. Seu corpo era muito mais robusto do que o de pessoas comuns e sua força era várias vezes maior. Isso porque, além de seu físico elevado, ele também possuía a habilidade passiva Força Gigante, que lhe dava força adicional. Após esse ataque, o jovem viu que não tinha vantagem em termos de força e imediatamente lançou um ataque rápido, planejando usar suas habilidades para acabar com esse oponente difícil. Ele se preparou e chutou Zhou Shen algumas vezes, incluindo um chute rasteiro e um chute de empurrão. Ele queria usar ataques contínuos para fazer Zhou Shen mostrar sinais de fraqueza, para que pudesse atacar os pontos vitais do oponente e derrubá-lo. No entanto, após algum esforço, percebeu que não conseguiria atingir seu objetivo. O jovem à sua frente, que parecia mais jovem do que ele, conseguiu lidar com seus ataques com facilidade. Não entrou em pânico e permaneceu firme como uma espessa parede de ferro. Na verdade, isso não podia ser atribuído à falta de habilidade do discípulo do mestre Wang. Em termos de habilidades de combate, seu nível era quase igual ao de Zhou Shen, ou até superior. Afinal, Zhou Shen nunca havia aprendido artes marciais antes. Ele só tinha uma habilidade passiva de artes de combate de nível bronze, de nível baixo. Essa passiva de artes de combate não tornou Zhou Shen um mestre em artes marciais. Apenas lhe proporcionou alguma experiência e técnicas básicas de combate para impedi-lo de cometer erros de baixo nível e para que ele aprendesse os métodos básicos para usar sua força. O que realmente tornava Zhou Shen tão estável quanto uma muralha era sua vantagem em atributos. Embora sua figura se assemelhasse a deste jovem em roupas casuais e pertencesse ao mesmo nível de peso, o aumento de atributos e habilidades passivas das missões de sobrevivência fez com que sua capacidade física superasse em muito sua aparência física. Era como se uma pessoa magra tivesse a qualidade física de um homem corpulento. Era muito enganoso. A batalha havia basicamente chegado a esse ponto. As pessoas abaixo do palco surpreendentemente descobriram que a força de Zhou Shen, que parecia comum, era insondável. Os ataques dos discípulos do mestre Wang tiveram pouco efeito sobre ele. Em vez disso, ele se exauriu. Às vezes, Zhou Shen usava sua rápida velocidade de reação para se esquivar dos ataques por um triz. Às vezes, ele se aproximava do ataque do oponente e o fazia recuar. Ele tinha a luta inteira em suas mãos. Isso fez com que o discípulo do mestre Wang parecesse um pouco atordoado e impotente, como se estivesse sendo guiado pelo nariz por Zhou Shen. Sua resistência não é boa, sua força e velocidade estão começando a diminuir. Nesse ponto da batalha, a condição de Zhou Shen ainda estava no auge, mas seu oponente não conseguia mais se segurar. Sua resistência estava claramente começando a cair. Isso era normal, pois o combate era muito exaustivo. Caso contrário, muitas competições de combate não teriam intervalos. É hora de acabar com isso. Deixe-me derrotar você de uma forma mais simples. Zhou Shen pensou por um momento e decidiu não mostrar muito. Ele encerraria a competição com uma apresentação normal.